Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos! Para começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quem é o público-alvo de Satanás ao personificar a segunda vinda de Cristo? O mundo ou os eleitos? Os eleitos. Vamos orar e depois começaremos com o subtítulo, se possível, os próprios eleitos. Pai do céu, voltamos a dirigir-nos a Ti com ousadia, porque viemos em nome de Jesus, pedindo que nos mantenhas acordados e despertos. Foi um longo dia, mas ajuda-nos, Senhor, a compreender a importância do que vamos estudar nos próximos minutos. Pedimos a presença do Espírito Santo e pedimos-lhe que esteja conosco para abrir as nossas mentes, a compreensão, os nossos corações, para receber e para nos tornar mais semelhantes ao nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, é claro que a pergunta sempre surge: se a personificação de Satanás ocorrer após o fim da porta da graça, de que adiantaria isso? Ele não será capaz de enganar ninguém, pois a porta da graça está fechada. Por isso, vamos seguir esta forma particular de pensar e formular duas perguntas. Alguém pode perguntar se a frase em Mateus 24, enganar, se possível, até os eleitos, não significa que é potencialmente possível Satanás os enganar? E a segunda pergunta é, se é possível enganá-los, não estaria a porta da graça a essa altura ainda aberta? A resposta a ambas as perguntas é não. Durante o tempo de angústia, Satanás suspeita que os pecados dos eleitos foram perdoados, mas não tem certeza de que os seus casos foram resolvidos durante o julgamento dos vivos. Se não sabe que o seu destino está resolvido,
Será que ele pensa que talvez possa enganá-los? É claro que sim. Observe esta declaração no Grande Conflito, página 618. Satanás vê que os santos anjos os estão guardando, ou seja, os eleitos, e infere que os seus pecados foram perdoados, mas não sabe que os seus casos foram decididos no santuário celestial. Será que ele pensa que os pode enganar? Claro, porque ele não sabe qual foi o destino deles. O destino deles foi fixado no santuário celestial. A expressão "se possível" em Mateus 24, verso 24, é hipotética. Satanás não conseguirá enganar os eleitos. E como sabemos disso? Bem, por causa do que está escrito em Mateus 24, 31. Jesus enviará os seus anjos com um grande som de trombeta e eles reunirão os eleitos desde os quatro ventos, de uma ponta à outra do céu. Se ele vai reunir os eleitos, estes não devem ter sido enganados. Percebem o que estou dizendo? Agora, Satanás sabe que não conseguirá os eleitos com a sua personificação de Cristo. Afinal de contas, Satanás pode ler a seguinte declaração no livro Grande Conflito, na página 625. Mas o povo de Deus não será enganado. Satanás pode ler isso? Claro que pode. Então, a questão é: Satanás desistiria da sua tentativa de enganar os eleitos, mesmo sabendo que os seus casos já tinham sido resolvidos no santuário lá em cima? Desistiria ele simplesmente dizendo, eu desisto? Não. Ele simplesmente cruzaria os braços e desistiria, dizendo a si mesmo, já está decidido, não há nada a fazer, para que enganá-lo se o seu destino já está traçado? Se Satanás sabe que a sua personificação de Cristo não vai enganar os eleitos, por que ele tentaria? Podemos responder a essa pergunta com outra. Satanás sabe que não conseguirá prevalecer contra a Nova Jerusalém após o milênio, certo ou errado? Claro que sabe. Ele pode ler Apocalipse 20. Afinal de contas, ele pode ler essa passagem das Escrituras. Então, por que é que ele vai reunir os ímpios para um ataque à cidade quando eles ressuscitarem? Simplesmente porque ele tem a esperança de poder contrariar a palavra de Deus dessa vez. Satanás é implacável e não desiste sem lutar. Isso está claro? Agora, a cronologia legendada de Robert Olson em Mateus 24. Robert Olson foi o diretor do Ellen White Estate da Conferência Geral de 1978 a 1990. E ele compilou de forma muito útil as declarações de Ellen White sobre a ordem dos acontecimentos do tempo do fim. Nas páginas 76 e 77 do seu livro A Crise que se Aproxima, Respostas a Perguntas sobre o Fim dos Tempos, Olson escreveu que há dois pontos de vista entre os adventistas a respeito de quando Satanás personificará a segunda vinda de Cristo. Alguns acreditam que ocorrerá antes do fim da Porta da Graça, outros acreditam que ocorrerá após o fim da Porta da Graça. Ele optou pela primeira opção, ou seja, que a personificação da vinda de Cristo por Satanás ocorrerá antes do fim da Porta da Graça. Da mesma forma, a popular compilação Eventos Finais, que parece ser uma versão ampliada da compilação de Olson, coloca o capítulo sobre a personificação de Cristo por Satanás antes da sacudidura, da chuva serôdia, do alto clamor, do selamento, do fechamento da Porta da Graça e das 7 pragas. Interessante. Seria de desejar que White Estate tivesse prestado mais atenção à ordem dos acontecimentos em Mateus 24, o texto de 2 Tessalonicenses 2 e as passagens de personificação no volume 4 do Espírito de Profecia, no Grande Conflito e no manuscrito 16 de 1884. Agora, nos próximos minutos, vamos comparar as 3 declarações que Ellen White dá à personificação de Satanás na vinda de Cristo. A primeira fonte é o volume 4 do Espírito de Profecia, páginas
441 e 442. A propósito, sabem que o grande conflito foi desenvolvido ao longo do tempo. A versão original chamava-se Dons Espirituais. E depois foi alargada para o Espírito de Profecia, volumes 1 ao 4. E por fim foi alargada para o que temos agora, a série de 5 livros do conflito. Portanto, essa é a série imediatamente anterior à série Conflito. E eu não vou perder tempo lendo toda a passagem sobre a personificação de Cristo por Satanás no Espírito de Profecia, volume 4, página 442 e 443. Encontra-se nas notas de estudos e podem lê-las. A razão pela qual eu não vou ler é que, quando chegamos ao grande conflito, que é o volume 5 da série Conflito, é praticamente o mesmo que no volume Espírito de Profecia, volume 4. O que eu vou fazer é simplesmente ir ao fim desta passagem do volume 4 do Espírito de Profecia e resumir. Eu vou resumir os pontos principais apresentados nas páginas 441 e 442 do mesmo volume. Percebem onde eu quero chegar? Aqui está um resumo dos principais pormenores da passagem. Muito bem. Isso é o que encontramos na passagem do volume 4 do Espírito de Profecia. Mais uma vez, eu não vou ler a passagem. É longa e é basicamente a mesma que vamos ler a seguir. No grande conflito é a passagem. O coroamento, ou o ponto culminante da obra de engano de Satanás, ocorrerá durante o tempo de angústia que se seguirá ao fim da porta da graça. Isso se fica muito claro quando se lê essa passagem. O que significa o ato de coroação? Eu consultei o dicionário. A coroação tem o significado metafórico de conclusão ou realização. Em suma, o ato de coroação representa a conclusão da obra de engano de Satanás. Nessa passagem, Ellen White descreve Satanás como um ser majestoso com um brilho deslumbrante. Ela afirma que a sua aparência será semelhante à descrição de Jesus feita por João no Apocalipse, capítulo 1. O rosto de Jesus brilhava e as suas vestes eram brancas. Satanás vai aparecer tal como Jesus é descrito no Apocalipse, capítulo 1. Ellen White afirma que a sua glória não será ultrapassada por nada que os mortais tenham visto. Lembrem-se da terminologia utilizada. Quando os perdidos ouvirem, gritarão que Cristo chegou. Ela diz que ele levantará as mãos para abençoar os seus seguidores, tal como Cristo fez quando esteve na terra. Ele abençoará os adoradores da besta e da sua imagem. A sua voz será suave, moderada e melodiosa. Ensinará algumas das verdades que Jesus ensinou durante a sua vida na terra. Depois afirmará que mudou o sábado para o domingo. Acusará os fiéis de blasfêmia. Ellen White descreve isso como uma ilusão dominadora. Afirma ainda que os eleitos não serão enganados, porque os ensinamentos de Satanás não estão em harmonia com as Escrituras. Ela também afirma que Deus não permitirá que Satanás falsifique a forma como Cristo, a segunda vinda de Cristo, ou seja, ele virá do céu e permanecerá nas nuvens. Satanás caminhará sobre a terra. E, finalmente, ela afirma que aqueles que, nessa altura, tiverem recebido o amor da verdade, serão protegidos da poderosa ilusão que aprisiona o mundo. Estes são os pontos principais desta passagem no volume 4 da obra Espírito de Profecia. A segunda fonte é do grande conflito. Começaremos na página 614 e depois passaremos para as 624 e 625. Agora, a versão que temos do grande conflito foi publicada em 1911.
Portanto, isso ocorreu alguns anos depois do Espírito de Profecia, volume 4. Agora, no início do capítulo intitulado O Tempo de Angústia, Ellen White descreve o fim da Porta da Graça. Eu vou ler esta passagem. Na verdade, vamos ler a história tal como é contada no livro O Grande Conflito. Apesar de ser longo, veremos que tem os mesmos pormenores que o volume 4 do Espírito de Profecia. É assim que se lê. Quando ele deixar o santuário, as trevas cobrirão os habitantes da terra. Nesse tempo temeroso, os justos têm de viver perante um Deus santo sem intercessor. Isso é após o fechamento da Porta da Graça? Claro. Que restrição tem estado sobre os ímpios? Lembram que em 2 Tessalonicenses 2, a restrição é removida e o iníquo é revelado? Por conseguinte, diz-se que a restrição que tem estado sobre os ímpios será removida, e nesse caso, que terá Satanás? Deixe-me perguntar, nessa altura, se todos os que não aceitaram Cristo estão todos enganados? Sim, e é necessário que Satanás os engane durante o tempo de angústia? Não, porque já estão todos do seu lado, o mundo inteiro, exceto os eleitos. Agora, ela continua. A longanimidade de Deus terminou. O mundo rejeitou a sua misericórdia. Apesar do seu amor, espezinharam a sua lei. Os ímpios ultrapassaram o limite da sua aprovação. O Espírito de Deus, ao qual se resistiu persistentemente, foi finalmente retirado. Sem o amparo da graça divina, não tem proteção contra o maligno, e Satanás mergulhará os habitantes da terra numa grande tribulação final. Como os anjos de Deus deixaram de conter os ventos ferozes da paixão humana, o freio é retirado e todos os elementos de discórdia são libertados. O mundo inteiro será envolvido numa ruína mais terrível do que a que assolou Jerusalém no passado. Por isso, o capítulo começa por falar do quê? O fim da Porta da Graça e o início do tempo de angústia. Concordam? Muito claramente. Agora, de onde é que se fala da personificação de Cristo por Satanás? É no mesmo capítulo. Páginas 624 e 625. Vamos continuar a ler. Em breve, serão reveladas nos céus visões espantosas de caráter sobrenatural. Agora vamos ver que esse texto descreve de fato acontecimentos que ocorrerão antes do fim da Porta da Graça. Veremos isso claramente. A propósito, isso não se refere à falsa segunda vinda por Satanás, pois Cristo não será visto nos céus. Satanás estará o quê? Estará andando a andar na terra. Por isso, diz-se que em breve serão revelados nos céus visões assustadoras de caráter sobrenatural em sinal do poder de demônios que operam o milagre, plural. Espíritos de demônios, ou seja, Apocalipse 16, versos 13 e 14. Os espíritos dos demônios vão se reunir com os reis da terra e com o mundo inteiro para os enganar e incitar a unir-se a Satanás na sua última luta contra o governo do céu. Deixe-me perguntar, a essa altura a Porta da Graça se fechou? Não! O que os demônios estão fazendo? Eles estão reunindo-se com os reis da terra e com o mundo inteiro para os enganar e incitá-los a unir-se a Satanás. Por isso, neste momento, os ímpios estão sendo reunidos. Agora, reparem o que é dito a seguir. Por intermédio dessas agências, ou seja, dos espíritos dos demônios, governantes e súditos serão igualmente enganados. Agora, ouça com atenção. Surgirão pessoas que fingirão ser Cristo. Será esta a personificação de Cristo por Satanás neste momento? Não, de modo algum. Diz que se levantarão pessoas fingindo que são o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertencem ao Redentor do mundo. Eles, os falsos cristos, farão milagres maravilhosos de cura. Isso está em Apocalipse 16, 13 e 14. E professarão ter revelações do céu que contradizem o testemunho das Escrituras. Então, surgirão os falsos cristos? Pessoas afirmando ser Cristo? Sim. No entanto, reparem no parágrafo seguinte. Como um ato de coroação,
O que é um ato de coração? É a conclusão, o culminar. Tal como o ato de coroação no grande drama do engano, o próprio Satanás fará o quê? Personificará a Cristo. Isso é antes ou depois do fechamento da porta da graça? O capítulo começa com o fim da porta da graça, pessoal. Continua dizendo que a igreja há muito que professa olhar para o advento do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, o grande enganador fará com que pareça que Cristo veio em diferentes partes da terra, não no céu, a propósito. Satanás manifestar-se-á entre os homens como um ser majestoso e brilhante, tal como descrito pelo Filho de Deus em João no Apocalipse. Vimos isso no volume 4 do Espírito de Profecia? Sim. Ela continua, a sua glória é insuperável por qualquer coisa que os olhos mortais já tenham visto. O grito de triunfo ressoa no ar. Cristo chegou! Cristo chegou! O povo prostra-se em adoração perante ele. Ele ergue as mãos e abençoa-os, tal como Cristo abençoou os seus discípulos quando esteve na terra. A sua voz é suave e moderada, mas cheia de melodia. Em tons suaves e compassivos, apresenta algumas das graciosas verdades celestiais proferidas pelo Salvador. Cura as doenças do povo e depois, no seu caráter assumido de Cristo, afirma ter mudado o sábado para o domingo. E ordena a todos que santifiquem o dia por ele abençoado. Ele declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando contra o seu nome, recusando-se a ouvir os seus anjos, que lhes são enviados com luz e verdade. Essa é uma forte ilusão, quase dominadora. Mas o povo de Deus não se deixará enganar. Os ensinamentos deste falso Cristo não estão em conformidade com as Escrituras. A sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem. A mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus será derramada. Além disso, não é permitido a Satanás falsificar a forma do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano nesse ponto e predisse claramente a forma como viria pela segunda vez. E vejam onde ela vai citar agora. Ela vai citar Mateus 24, versos 24 a 27, e Apocalipse capítulo 1, verso 7. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Vamos ler o que ela citou. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios tão grandes que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está nas câmaras secretas, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta vinda não poderá ser falsificada. Será universalmente conhecida e testemunhada por todo o mundo. Deixe-me perguntar, é a mesma descrição que encontramos no volume 4 do Espírito de Profecia? Vamos rever os detalhes. Haverá enganos preliminares em que os espíritos dos demônios se reunirão com os reis da terra e com o mundo inteiro para os enganar e incitá-los a unir-se a Satanás. Essa passagem descreve esta vinda falsa como o ato culminante ou a conclusão da obra de engano de Satanás. E isso acontecerá durante o tempo de angústia. Vejamos o grande conflito 623. À medida que o tempo de Satanás se torna mais curto, a sua ira aumenta e a sua obra de engano e destruição atingirá o quê? A culminação. Quando? No tempo de angústia. Deixe-me perguntá-los, o ato de coroação e culminação são sinônimos? Claro que são. Reparem, ela diz que ele aparecerá como um ser majestoso com um brilho deslumbrante, vimos isso no volume 4. A sua aparência será semelhante à descrição de Jesus no Apocalipse capítulo 1. A descrição também está no volume 4. Sua glória será uma luz que ultrapassa qualquer coisa que olhos mortais tenham visto. Quando os perdidos o virem, gritarão, Cristo regressou. Ele erguerá a mão para abençoar os seus seguidores, tal como Cristo fez quando esteve na terra. Ele abençoará os adoradores da besta e a sua imagem. Cura as doenças do povo. A sua voz é suave e melodiosa. Ensinará verdades que Jesus ensinou durante sua vinda na terra.
Afirmará que mudou o sábado para o domingo. Acusará os fiéis de blasfêmia. Esta será a ilusão dominante, mas os eleitos não serão enganados, pois os ensinamentos de Satanás não estão em harmonia com as Escrituras e Deus não permitirá que Satanás falsifique a forma como Cristo virá. Será este o mesmo acontecimento descrito no grande conflito, o que vimos no volume 4 do Espírito de Profecia? É idêntico. No entanto, agora precisamos consultar um manuscrito escrito por Ellen White. No mesmo ano em que o livro Espírito de Profecia, volume 4, foi publicado. A seguir, algumas observações introdutórias sobre o assunto. Mesmo uma análise superficial deste manuscrito indica que ela aborda a mesma personificação de Cristo que as passagens do volume 4 do Espírito de Profecia de 1884 e do Grande Conflito de 1911. No entanto, esse manuscrito contém informações muito valiosas que não se encontram nas outras duas fontes. Embora o testemunho seja extenso, eu não vou lê-lo na totalidade, mas vou destacar algumas partes. Nota: Satanás vê que está prestes a perder o caso. O que será que ela quer dizer com Satanás vê que está prestes a perder o caso? Bem, não precisa adivinhar, porque Ellen White explica-o na frase seguinte: ele não pode varrer o quê? O mundo inteiro. Com exceção de quem? Dos eleitos. Veremos isso à medida que continuarmos a ler. Ele já cativou o mundo inteiro nessa altura? Sim, cativou. No entanto, há um grupo que está a contestar a sua supremacia. Já lemos uma declaração dos escritos de Ellen White a respeito. E, portanto, note-se que ele não pode varrer o mundo inteiro, e é por isso que ele está prestes a perder o seu caso. Ele faz mais um último esforço desesperado. Será que isso está acontecendo durante o tempo da graça? Portanto, o último engano de Satanás ocorrerá antes do fim do tempo da graça. Logo, não haverá mais enganos para o povo de Deus no tempo de angústia. Estão me acompanhando? Ele faz mais um último esforço desesperado para vencer o mundo. Quem é o seu alvo? Vencer os fiéis. O que isso significa? Ele está prestes a perder o seu caso, ele não pode varrer o mundo inteiro? Por que não pode varrer o mundo inteiro? Porque essa é a sua última tentativa desesperada de vencer os fiéis. Ele já venceu os infiéis. Completamente. Ele faz isso na tentativa de enganar quem? Para enganar os fiéis, o que ele faz? Faz-se passar por Cristo. O que é que Satanás pretende ao personificar Cristo? Enganar o mundo inteiro ou os eleitos? Os eleitos. É muito claro. Por isso faz um último esforço desesperado para vencer os fiéis através do engano. Ele faz isso ao fazer-se passar por Cristo e ao vestir as vestes da realeza que foram descritas com exatidão na visão de João. Será que encontramos isso nas fontes anteriores? Absolutamente. Ele tem poder para o fazer, aparecendo aos seus seguidores iludidos. A propósito, os seguidores já estão iludidos nessa altura, quando ele aparecer? Claro que sim, aqui diz. Ele aparecerá aos seus seguidores iludidos. E quem são seus iludidos seguidores? O mundo cristão. Aqueles que não receberam o amor da verdade. Em que tempo verbal está o verbo? Que não receberam antes o amor à verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ele se proclama Cristo e acredita-se que ele é Cristo. Agora vejam, um ser belo, majestoso, revestido de majestade, de voz suave e de palavras agradáveis, com uma glória insuperável por tudo que os olhos mortais já tinham visto. Será que encontramos isso nas fontes anteriores?
Certamente, esses seguidores enganados e iludidos, percebam, esses seguidores enganados e iludidos deram um grito de vitória. Cristo voltou pela segunda vez. Cristo voltou. Ele ergue as mãos, tal como fez quando esteve na terra e nos abençoou. Isso está nas fontes anteriores? Sim. É a mesma personificação de Cristo descrita no Espírito de Profecia, volume 4 e no Grande Conflito? Absolutamente. Agora, ela continua. Pois o esforço magistral de Satanás teria enganado até os eleitos. Mas, por que não foram enganados? Mas, quem foram os abençoados por ele? A quem ele alegrou? A quem Satanás prestou homenagem? A igreja caiu ao rejeitar a luz e as mensagens de misericórdia que o céu enviou para curar a Babilônia, mas ela recusou-as. Em que tempo estão os verbos? Passado. Eles recusam o alto clamor, recusam a chuva serôdia, antes da personificação de Satanás da segunda vinda de Cristo. E ela continua. Cristo tinha declarado, veja, no pretérito perfeito, reparem, Cristo tinha declarado que a amizade do mundo era inimizade com Deus, e quem quer que fosse amigo do mundo era inimigo de Deus. O poder papal, o homem do pecado, que procurava mudar os tempos e as leis, que tinha apresentado, reparem, um sábado rival ao mundo para ser adorado, o poder apóstata que se senta no templo de Deus mostrando que é Deus, o poder que bebeu o sangue dos santos está unido às igrejas protestantes, tendo 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Os enganos do espiritismo perpetuam a mentira de Satanás proferida no Éden, certamente não morrerás. Tudo isso está ligado a uma harmonia corrupta com um líder corrupto. A bênção é pronunciada por este falso Cristo sobre os adoradores da besta e da sua imagem, que receberam, reparem o tempo verbal, o tempo perfeito, algo que começou no passado, que receberam a marca da besta e a marca da imagem da besta. Agora, eu não vou ler toda a passagem, mas eu quero ir até o final. Para o parágrafo que diz que as aparências enganam, desloquem-se para baixo ou vá para baixo nas suas notas de estudos até onde diz que as aparências enganam. Encontraram? As aparências enganam. O poder milagroso e magistral de Satanás. Qual o tempo verbal aí? Arrastou o mundo inteiro com eles. E as igrejas caídas, bem como aqueles que fizeram da Bíblia o seu estudo, aqueles que têm a lei de Deus gravada nos seus corações, resistirão ao teste deste tempo. Mas afinal, que teste é esse? A personificação da vinda de Cristo no contexto. Ela continua. Mais uma vez, eu vou recomeçar. As aparências enganarão. O poder milagroso de Satanás tem levado o mundo inteiro com ele, bem como as igrejas caídas e aqueles que fizeram da Bíblia o seu estudo. Ou seja, os eleitos, que têm a lei de Deus gravada nos seus corações, resistirão ao teste deste tempo de ilusão e perigo satânico. Se fosse possível, Jesus nos diz que elas enganariam quem? Até os eleitos. Satanás, fazendo-se passar por Jesus Cristo, é adorado como Deus e ouve-se gritos e mais gritos de vitória em adoração e louvor. Será que é essa mesma cena que lemos nas outras 2 fontes? Oh, sim. E podem continuar a ler agora. Eu agora quero ir até o fim deste testemunho, até ao parágrafo que diz um esforço, mas isso está perto do fim. Sabem, podem ler o testemunho todo se quiserem e vão ver que se trata das mesmas coisas que as 2 fontes anteriores, mas há aqui muito mais detalhes do que nas fontes anteriores. Reparem onde diz um esforço a mais. Um esforço a mais. E depois Satanás é o quê?
O último dispositivo é utilizado. E agora, não percam esse ponto. Ele ouve o clamor incessante para que Cristo venha. Quem está clamando? Os eleitos. Quando é que eles clamam, de acordo com o que estudamos na aula anterior? Antes ou depois da porta da graça? Depois. Um esforço a mais e então é empregado o último artifício de Satanás. Ele ouve o clamor incessante para que Cristo venha. Para que Cristo... para libertá-los. A última estratégia é personificar Cristo e fazer com que os eleitos pensem que as suas orações foram respondidas. Quando é que Satanás vai personificar Cristo? Não só depois do fim da porta da graça, mas quando o povo de Deus clamar por libertação. Isso vem acrescentar ao que notamos anteriormente. Agora, podemos ler os parágrafos seguintes. Eu quero descer. Agora vamos ao resumo que temos no final, de onde acabamos de ler. Não há dúvidas de que o manuscrito 16 está correto. Veem isso? Eu vou descer algumas páginas. Não pode haver dúvidas de que o manuscrito 16 trata do mesmo acontecimento. Isso está em negrito como Espírito de Profecia, volume 4 e o Grande Conflito. Aqui está o resumo do que encontramos no manuscrito 16. A personificação é o quê? A culminação do trabalho de engano de Satanás. Descobrimos que é o coroamento de sua obra, sim. É a sua última tentativa de enganar quem? Os fiéis. É a sua última estratégia para se fazer passar por Cristo. Quem é o seu público-alvo? Os eleitos. Ele aparece como? Com um brilho deslumbrante. A sua aparência é semelhante à descrição de Jesus feita por João no Apocalipse. Aparece com vestes de realeza, ou seja, como se fosse um rei. A sua glória é insuperável por tudo o que os mortais já viram. Ele é um ser belo e majestoso, vestido de majestade. Quando os perdidos o veem, gritam que Cristo regressou. Ele levanta as mãos para abençoar os seus seguidores, tal como Cristo fez. No entanto, a sua bênção é destinada apenas àqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ele fala com voz suave e palavras agradáveis. Ele ensina algumas das palavras que Jesus ensinou e afirma ter mudado o sábado para o domingo. Tudo isso está neste manuscrito. O povo de Deus não se deixará enganar, pois os ensinamentos de Satanás não estão em harmonia com as Escrituras. Além disso, não será permitido a Satanás falsificar a forma como Cristo virá. Aqueles que receberam o amor da verdade, estarão protegidos do poderoso engano que leva o mundo cativo. Agora, há expressões chaves no manuscrito que indicam claramente a personificação de Cristo por Satanás é a sua última tentativa de enganar os eleitos. Será que isso pode acontecer antes do fim da porta da graça? Antes do fim da porta da graça, Satanás personifica Cristo e não engana mais ninguém. Satanás não terá enganos durante o tempo da angústia? É melhor acreditar nisso. Reparem na terminologia utilizada neste manuscrito. A personificação de Satanás é mais um último esforço desesperado para vencer os fiéis. Diz que é o seu último artifício. É mais um esforço. É o último artifício de Satanás. É o seu último grande ato. É a sua última estratégia. É o seu ato de coroação. É um ato que ele sabe que o levará a perder a última oportunidade de subverter essas almas que se referem aos eleitos. Os fiéis clamam incessantemente para que Cristo venha e os liberte. Então Satanás vem e diz: vocês têm clamado por libertação, eu sou Cristo e vim para responder às vossas orações. E Ellen White deixa claro que o ponto culminante da obra de engano de Satanás ocorre durante o tempo de angústia. Agora, se, de acordo com a ordem dos acontecimentos finais de Olson,
A personificação de Satanás da vinda de Cristo ocorre antes da sacudidura, antes da chuva serôdia, antes do alto clamor, antes do selamento e antes do fim da porta da graça. Poderemos realmente dizer que este foi o último grande ato de Satanás, a sua última estratégia, o seu ato de coroação, a sua última oportunidade, o seu último artifício, a sua última tentativa desesperada, o seu último esforço para enganar o mundo? Não, não podemos dizer isso. A personificação de Satanás da vinda de Cristo durante o tempo de angústia seria a sua última tentativa para enganar os eleitos? Não. Ellen White explicou que a obra de engano de Satanás atingirá o seu ponto culminante no tempo de angústia. Grande Conflito 623. À medida que o tempo escasseia, a ira de Satanás aumenta e a sua obra de engano e destruição atingirá o seu ponto culminante ou clímax. Quando? No tempo de angústia. Até aqui, tudo bem? Leiam o manuscrito completo, é fascinante. Ele contém muitos pormenores que não estão no volume 4 do Espírito de Profecia e no Grande Conflito. Agora, vamos dar uma olhada a 3 capítulos do livro Grande Conflito para percebermos a sequência. Como podem ver, eu tenho uma mente muito estruturada que o Senhor me deu. O ponto A tem de levar ao ponto B, o ponto B ao ponto C e o ponto C ao ponto D, e a conclusão tem que fazer sentido com base em tudo que vem antes. Temos que ser lógicos. Eu penso que a lógica pode ser perigosa se não estiver baseada nas Escrituras e no Espírito de Profecia. Os 3 capítulos que eu quero que vejam são o capítulo A Última Advertência, Grande Conflito 603 a 612, vocês têm aí. O segundo capítulo é o Tempo de Angústia. O capítulo seguinte, páginas 613 a 634. E o último capítulo intitula-se O Povo de Deus Libertado, páginas 635 a 652. Agora, eu só forneci um resumo. Vocês têm que consultar o capítulo para confirmar o que eu digo. O capítulo A Última Advertência descreve o período do alto clamor, a chuva serôdia e o pequeno tempo de angústia. Este é o conteúdo. O capítulo descreve a última mensagem de Deus para o mundo. Descreve a chuva serôdia, o alto clamor, o povo de Deus testemunhando perante os tribunais. Terá isso acontecido durante o pequeno tempo de angústia? Sim. O êxodo dos fiéis da Babilônia, o selo de Deus e a marca da besta. E quando a mensagem final chega ao fim, a porta da graça se fecha. Esse é o conteúdo desse capítulo. É o pequeno tempo de angústia. Quando a chuva serôdia cair, Deus nos dará palavras para falar. Comparecemos perante os tribunais e muitos dos fiéis de Deus, ou todos os fiéis do povo de Deus, nas igrejas apóstatas sairão. Deus dará o selo de Deus e os ímpios receberão a marca da besta, sendo que a porta da graça estará fechada. Esse é o conteúdo do capítulo A Última Advertência. O capítulo seguinte intitula-se O Tempo de Angústia. E se lermos este capítulo, veremos que os eleitos clamam a Deus por libertação durante o tempo de angústia, após o fim da porta da graça. É nesse capítulo que Satanás personifica a segunda vinda de Cristo para aparentemente responder às orações dos eleitos. Então, é durante o pequeno tempo de angústia que Satanás personifica a segunda vinda de Cristo? Ou será durante o tempo em que a chuva serôdia está sendo derramada e o alto clamor está sendo dado? Ou será depois do fim da porta da graça? É depois. É durante o tempo de angústia. Então, após descrever o clamor do povo de Deus no capítulo sobre o tempo de angústia, eis que surge o título do capítulo seguinte. O povo de Deus foi libertado. Alô? Libertado de quê? Libertado do decreto de morte. Antes ou depois do fechamento da porta da graça? Depois da porta da graça. Não nos deixemos levar pelo sensacionalismo. É muito sensacionalismo dizer que Satanás vai aparecer e que as pessoas vão fazer isso ou aquilo. Deus não quer que a nossa crença se baseie em empolgação, mas sim num estudo sério e metódico da Bíblia e do Espírito de Profecia.
Agora, vamos observar mais especificamente os detalhes do capítulo sobre a advertência final, e vocês vão reparar que eu vou ler apenas os títulos, vocês podem ler as citações porque o tempo passa muito rápido. Esse capítulo tem o seguinte conteúdo: a condição deplorável de Babilônia, que necessita da chuva serôdia e do alto clamor. Deixem-me ler esta declaração. À medida que as igrejas aceitam os ensinamentos do Espiritismo, a restrição imposta ao coração carnal é removida e a professa religião torna-se um manto para esconder a base da iniquidade. A crença em manifestações espirituais abre a porta aos espíritos sedutores e às doutrinas demoníacas, fazendo com que a influência dos anjos maus se faça sentir nas igrejas. Deixem-me perguntar, é isso que exige a chuva serôdia e o alto clamor? Que chama o povo fiel de Deus para fora de Babilônia? É a condição de Babilônia que leva o povo de Deus a proclamar o alto clamor. E então, no mesmo capítulo, Ellen White menciona a chuva serôdia. Eu vou ler o máximo que puder dentro dos limites de tempo. Ela reitera no mesmo capítulo a última advertência de que a grande obra do Evangelho não deve terminar com uma manifestação de poder de Deus inferior à do início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se no quê? Na chuva serôdia em seu encerramento. Eis os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, quando os tempos de refrigério vierem da presença do Senhor e ele enviar Jesus. Portanto, ela aborda a chuva serôdia neste capítulo? Sim. E quanto ao alto clamor? Observe a seguinte declaração, o Grande Conflito 606. Os pecados da Babilônia serão expostos. Os temíveis resultados de impor as observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, o progresso constante mais rápido do poder papal, tudo será desmascarado. O que vai desmascarar tudo? O alto clamor sob o poder de quê? Do Espírito Santo. E depois ela também diz na página 611 que o anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo tem por objetivo iluminar o mundo inteiro com a sua glória. Esse é o anjo do Apocalipse 18. Uma obra de alcance mundial e de poder indesejado é anunciada aqui. Então, Ellen White descreve a saída dos fiéis da Babilônia. Vimos isso quando estudamos o tempo de angústia? Claro que sim. Deus, diz ela na página 604, mas Deus ainda tem um povo na Babilônia. E antes da visitação dos seus juízos, esses fiéis devem ser o quê? Chamados a sair. Aí está, veja, ela está seguindo a sequência. E no final dessa declaração, ela afirma: estes anúncios, unidos à mensagem do terceiro anjo, constituem a última advertência destinada aos habitantes da terra. Segue-se a declaração, Grande Conflito 612, agora os raios de luz penetram por todo lado. A verdade é vista com toda clareza, e os filhos honestos de Deus cortam as amarras que os prendiam, ou seja, nas igrejas. As relações eclesiásticas são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que todo o resto. Não obstante, as agências combinadas contra a verdade, um grande número de pessoas toma sua posição ao lado do Senhor. Uau! Deixem-me perguntar, nesse mesmo capítulo há alguma referência a falsos profetas? Lembram de quando falamos de um tempo de angústia em que muitos falsos profetas se levantariam? Vejam o que diz o Grande Conflito, página 607. Quando o povo de Deus se dirige a seus antigos mestres, aqueles que estão saindo da Babilônia, com a pergunta ansiosa: são essas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas. O que eles fazem? Eles profetizam coisas suaves para agradar os ouvidos e aquietar a consciência despertada. Ellen White, neste capítulo, também menciona que o povo de Deus será arrastado perante tribunais e grandes multidões. Vimos isso no pequeno tempo de angústia. Ela escreveu no Grande Conflito 607, aqueles que são levados aos tribunais
fazem uma forte reivindicação da verdade. E alguns dos que os ouvem são levados a tomar sua posição para guardar todos os mandamentos de Deus, fazendo com que a luz chegue a milhares de pessoas que de outra forma não teriam conhecimento dessas verdades. Lembram de quando falamos sobre o pequeno tempo de angústia em que os pais trairiam os filhos, etc.? No mesmo capítulo, observe o que Ellen White escreveu em Grande Conflito 608. A obediência consciente à palavra de Deus será tratada como rebelião. Cegados por Satanás, os pais exercerão dureza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirão o servo que guarda o mandamento. O afeto será retirado. Os filhos serão deserdados e expulsos de casa. A palavra de Paulo será literalmente cumprida. Todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando os defensores da verdade se recusarem a honrar o sábado dominical, alguns serão presos, outros serão exilados e outros serão tratados como escravos. Lembram de quando falamos sobre o pequeno tempo de angústia e dissemos que muitos adventistas do sétimo dia que afirmam abraçar a mensagem do terceiro anjo abandonarão as fileiras do povo de Deus e se juntarão às fileiras da oposição? Bem aí, no mesmo capítulo, a última advertência. Ela está falando do pequeno tempo de angústia e em a última advertência. Eu não vou ler essa declaração, mas ela afirma que, quando os guardadores do sábado são levados perante os tribunais para responder pela sua fé, esses apóstatas são os agentes mais eficientes de Satanás para os deturpar e acusar. Então, Ellen White afirma, neste capítulo, que o alto clamor sob o poder da chuva serôdia levará as pessoas a receber o selo de Deus ou a marca da besta. E quando todos tiverem o selo ou a marca, o que acontece? A porta da graça se fecha. Perceba, Grande Conflito 612. Serão feitos milagres e os doentes serão curados. Ellen White está falando sobre o que o povo de Deus vai fazer durante o alto clamor, e sinais e prodígios seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios mentirosos, fazendo descer fogo do céu à vista dos homens. Quando é que Satanás fará descer fogo do céu à vista dos homens? Depois do fim da porta da graça ou antes? Antes. Esse é o capítulo, a última advertência. Quando a última advertência for dada, a porta da graça se fecha? Não. Por isso, mais uma vez, o fogo que cairá do céu à vista dos homens fará com que os habitantes da terra tomem a sua posição. Então, o fogo que cai do céu ocorre durante o tempo da graça? Sim, porque as pessoas são levadas a tomar o quê? A sua posição. Em O Grande Conflito 605, ela escreveu, enquanto um grupo aceita, tudo isso no mesmo capítulo, aqueles que aceitam o sinal de submissão aos poderes terrestres recebem a marca da besta, os que escolhem o sinal da fidelidade à autoridade divina recebem o selo de Deus. Estão comigo? Agora, vamos para o próximo capítulo. O capítulo sobre o tempo de angústia. Já lemos essa declaração. O que acontece quando a última advertência é dada sob o poder da chuva serôdia? Todos tomaram uma decisão, todos têm o selo de Deus ou a marca da besta. Então o que acontece? A porta da graça se fecha. Sabem em que verso Ellen White começa o capítulo seguinte? Daniel 12, verso 1. Miguel se levanta. E depois ela cita Apocalipse 22, 1. Aquele que é justo, seja justo. Aquele que é santo, seja santo. Aquele que é imundo, seja imundo. Aquele que é injusto, seja injusto. Ela começa o capítulo seguinte com o fechamento da porta da graça. Não vou ler essa longa declaração do Grande Conflito na página 613. Mais adiante, neste capítulo, Ellen White descreve a personificação de Satanás da vinda de Cristo. Então, quando é que Satanás personifica Cristo? É antes ou depois do fechamento da porta da graça? É depois, pessoal. Na verdade, nesse capítulo, Ellen White descreve o povo de Deus como Jacó clamando no tempo da sua angústia. Livra-nos dos nossos inimigos. Esaú diz, eu temo meu irmão, porque ele vem atrás de mim. Senhor, eu estou tão perto de ti que podes garantir que me protegerás a mim e a minha família. E qual é o título do capítulo seguinte? O povo de Deus é libertado.
Assim, temos a última advertência, a chuva serôdia, o fim da porta da graça, o alto clamor no capítulo do tempo de angústia e o povo de Deus é libertado. Está claro. Na verdade, Ellen White escreveu, e eu quero ler porque é espetacular. Grande Conflito 635. Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram a lei de Deus, haverá um movimento simultâneo para a destruição em diferentes terras. À medida que se aproxima o tempo determinado, é um decreto de morte, o povo conspirará para extirpar a seita odiada. Será determinado dar, numa noite, um golpe decisivo que silenciará totalmente a voz da dissidência e da reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos em retiros solitários, nas florestas e nas montanhas, ainda implora. O que estão fazendo? Qual seria o sinônimo de suplicar? Clamar. Imploram proteção divina, assim como Jacó o fez. Enquanto em todos os quadrantes, companhias de homens armados, incitados por hostes de anjos maus, se preparam para a obra da morte. Ah, eis a bela declaração, 635. É agora, na hora mais extrema, que o Deus de Israel intervirá. Para o quê? Para a libertação dos seus escolhidos. Qual é o sinônimo de escolhidos? Eleitos. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para a libertação do seu povo. Está claro? Não acreditem na ideia de que Satanás vai personificar a segunda vinda de Cristo antes da chuva serôdia, antes do alto clamor, antes do fim da porta da graça. Ele fará isso após o fechamento da porta da graça com um objetivo específico. E qual é esse objetivo? O mundo inteiro está ao lado dele, mas há um pequeno grupo, os eleitos, que diz: nós não vamos ceder. E é por isso que diz de Satanás, o último esforço, o último recurso, esse termo é usado inúmeras vezes, consiste em personificar a segunda vinda de Cristo para simular que ele está respondendo aos seus clamores. Agora vamos resumir. Isso não está nas anotações de vocês, eu acrescentei depois. Lembram da expressão temporal toté? Mateus 24 está em ordem cronológica? Sim, portanto, Satanás personifica a segunda vinda durante a grande tribulação, segundo a ordem estabelecida. Ellen White menciona a falsa segunda vinda no capítulo sobre o tempo de angústia? Sim, menciona. E a quem se dirige, segundo o que observamos? A Bíblia diz, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ellen White afirma que, quando Satanás personifica a segunda vinda, os ímpios já estão enganados. Lembrem-se de que lemos que os ímpios já são enganados. Portanto, é claro que eles aceitam Satanás como Cristo, porque já são seus súditos. Já estudamos uma terminologia semelhante em Gênesis 32, Jeremias 34, verso 9, e Daniel 12, verso 1. E vimos que são paralelos a Mateus 24. Todos eles referem-se ao tempo de angústia de Jacó, que ocorre após o fim da porta da graça. Notamos que clamam dia e noite por libertação, ou seja, após o fim da porta da graça, no final do tempo da angústia. Analisamos a parábola da viúva insistente. Claramente, Ellen White coloca o clamor da viúva por justiça e vingança no tempo de angústia. A palavra grande é utilizada. Reparem que a palavra tribulação é usada duas vezes. A primeira é tribulação sem qualificação. A segunda é a palavra tribulação qualificada pela palavra grande tribulação. Notamos também uma comparação das três descrições de Ellen White, que indicam que o povo clama a Deus por libertação e Satanás personifica a segunda vinda de Cristo para simular que atendeu às suas orações. Também acabamos de reparar na sequência de acontecimentos nestes 3 capítulos do Grande Conflito. A terminologia de Ellen White diz que esse é o último engano, a sua última tentativa. Note a terminologia que ela usa. Mais um último esforço desesperado para vencer os fiéis. Seu último artifício é um esforço a mais. O último artifício de Satanás, o último grande ato de Satanás, a sua última estratégia, o seu ato de coroação, a sua última oportunidade de subverter essas almas.
Que parte dessas afirmações é que não entendemos? Então, nosso tempo acabou. Quando é que Satanás vai simular ou personificar a segunda vinda de Cristo? É depois do fim da porta da graça, quando o povo de Deus estiver a clamar por libertação dos seus inimigos. Portanto, vamos nos certificar de que estamos do lado certo. Quando esse tempo chegar, se vocês acreditarem que isso vai acontecer antes do fim da porta da graça, vão dizer: é moleza. Eu posso viver no mundo até ver Satanás andar na terra e dirão: Senhor, eu sei que essa não é a verdadeira vinda, eu sou teu. Esse é o perigo de o perder. Bem, obrigado por terem me acompanhado. Deus vos abençoe. Nos vemos na próxima falando sobre os sinais nos céus.